né? Que aí vem o conteúdo que você pega da vida diária e coloca dentro de um conteúdo, dentro de um ensinamento, de uma proposta. Aí se você se deixa ser tomado por um apelido, você tem que lidar com aquilo. São gerações, vamos dizer assim, eu vim dessa geração dos anos 80, você tinha que lidar com isso. E muitos não lidavam e os apelidos pegavam. Então, a primeira coisa é você rir do apelido. Depois, você também começa a apelidar os outros. E aí os outros também passam a tomar para si como é que vão lidar com aquilo. Hoje não, hoje você tem aulas falando do bullying. Eu não estou querendo diminuir esse problema com relação ao bullying, mas eu estou querendo mostrar a diferença que você tinha de comportamento individual frente a um primeiro problema de convivência social que é na escola. É verdade. Né? Hoje se chega a questão ser encarada de outra forma e esse indivíduo que se vê como centro das atenções do apelido, ele não toma para si a responsabilidade de o que eu vou fazer com isso. Não, eu tenho a professora, eu tenho um serviço de orientação, eu tenho minha mãe, vou chamar meu pai e minha mãe, porque estão me chamando disso, daquilo. Né? Porque eu chego em casa triste, porque me colocaram um apelido. Né? Então, assim, são situações muito díspares e que a gente tem que registrar. E outra coisa extremamente interessante nesses períodos, nós, de acordo com o nosso desenvolvimento, nós íamos tendo tarefas e atividades a serem cumpridas. Né? Hoje, você nota que as pessoas não arrumam a sua própria cama, Lisete, não lavam a própria louça. Né? Você aprendia também a ir na venda, naquela época era venda no mercadinho, etc. E você ia lá e às vezes você dizia assim, mãe, eu posso pegar o troco de bala? Não, o troco você me traz e aqui na mão que eu vou contar e vou verificar. Você imagina, nós éramos 5. Imagina se cada um, toda vez que fosse pegar o troco. Né? Vira uma anarquia, vira uma bagunça. Então você começava a ter responsabilidades desde cedo de nós mesmos. E você aprende justamente. Mas quando você sai, parece que tudo aquilo que você aprendeu foi totalmente insignificante. É ou não é? Porque parece que as primeiras demandas que chegam são coisas extraterrestres. Coisas que jamais, não, eu nunca dei isso na sala de aula. Puxa, eu não vi isso antes. Né? Isso é coisa de louco. Eu não sei o que fazer, não sei como fazer. E é justamente nessa condição que se você tiver desejo, vontade, mesmo que nos primeiros momentos você tropece bastante, você aprende com isso. Você aprende com os erros, com as falhas. E você aprende na observação com todos. Eu sempre gosto, e já repeti esse dito aqui, né? Inteligência é quando você aprende com os próprios erros. Sabedoria é quando você aprende com os erros dos outros. Ninguém está dizendo aqui, o Rodrigo não disse, nem a Lisete, ninguém, que os seus pais eram perfeitos. Nós não estamos buscando perfeição entre humanos porque ela não nos é do nosso alcance. Mas o nível que nós tínhamos moral das nossas famílias era muito elevado. Exatamente. Tanto que a gente se emociona, Lisete, quando alguém faz, Rodrigo, referência, diz, você é filho do fulano de tal, conheci teu pai, né? Ouvi falar muito bem do teu pai. Isso me emociona, sabe? Isso me enriquece da minha mãe, dos meus avós. Né? Eu conheci pessoas simples do campo que eram de uma, digamos assim, de uma grandeza moral que você vê raro hoje. E pessoas com toda a sua dificuldade, mas eram pessoas sérias, que eles transformaram a dificuldade em honra, em dedicação, em comprometimento. E hoje nós estamos vendo isso cada vez menor. As pessoas não querem assumir compromissos. Nós temos, e o Rodrigo sabe, já conversamos sobre isso, porque nós trabalhamos no mesmo ambiente, tem pessoas que não têm coragem de assinar o próprio documento que eles formulam. Olha o grau que fica, né? Hoje, olha que ponto nós chegamos. E agora você imagina, então, nessa questão do cotidiano, quem foi que fez isso aqui? Aquele silêncio na sala de aula. Como é que aquilo aconteceu? Ninguém fez? Será que vão precisar fazer um estímulo à acusação? As pessoas não querem mais assumir responsabilidade, porque elas já por antecipação já estão em sofrimento também, essas pessoas frágeis, Rodrigo. E aí passo para ti a bola, para a Lisete. Hoje as pessoas, se eu chegar e dizer assim, Lisete, eu preciso falar contigo. Dependendo do tom de voz, vai passar o dia inteiro preocupado. Exatamente, aquela história. Essa semana eu entrevistei o Dr. Márcio Rubim e a gente estava falando também dessa questão
de adiar as coisas, ter um problema e não resolver. E como vocês falaram, eu também, na minha casa, me chamavam, o meu pai me chamava de pimentinha, porque eu era muito braba, né? A minha mãe me chamava de nenê, eu já era casada em alemão, né? Então, porque ela falava só alemão, então ela me chamava em alemão de nenê. E eu, às vezes, eu me irritava, porque nenê, mas aí eu me acostumei, ela chamava de nenê, e uns me chamavam de negrinha, porque eu era bem preta, trabalhava na roça, era pretinha, então pá. Mas foi tudo isso. Mas uma das coisas que a gente pode perceber é que muitas pessoas se acomodaram também, as pessoas de uma classe média, média alta, média, esperando pela herança dos pais. E eu vou contar, por exemplo, meu filho, quando morava comigo, eu tive muitas brigas com ele, porque eu também pensava assim, e a minha filha, eu não debutei, eu quero que a minha filha debute. Ela debutou em 3 clubes, imagina, 3 clubes, foi pra Disney, fez tudo o que tinha que fazer. Meu filho já foi menos, mas o meu filho, em compensação, quando estava só eu e ele em casa, eu trabalhava lá no tênis. Ele acordava 12:00, 1h, eu chegava em casa louca de fome, não tinha uma comida, não tinha, era pilha de roupa do lado da cama, mas eu sempre deixei assim. E quando ele saiu de casa, ele se viu obrigado a fazer. Hoje ele cozinha super bem, a casa é arrumada, não tem uma roupa fora do lugar, porque ele aprendeu, ele fica doente, ele vai no médico, depois que ele me conta, para mim não ficar nervosa. Então tudo isso, mas exatamente é isso, né, que as pessoas se acomodaram de uma tal forma, se tem o pai lá, tem uma casinha, já estão pensando, muitas vezes a pessoa estava doente. Hoje eu vi uma entrevista casualmente da nossa querida Glória Maria, que faleceu, Sim, né, faleceu. E que ela disse que quando ela ficou muito chocada, que quando ela foi para o hospital com câncer, não agora, nesses últimos 3 meses, na primeira vez a família já começou a discutir quem é que ficaria com a herança dela, porque ela viajou mais de 100 países, tinha uma herança razoável, tem as meninas que ela adotou, e o pessoal já estava brigando entre pessoas para saber quem é que ia ficar com a herança dela. Isso ela falou em vida, e hoje foi reproduzida essa entrevista, né? Então eu acho que muitas vezes as pessoas pensam, tem uma casinha lá, depois a gente divide entre tantos, né? E vou me acomodar, porque é mais fácil eu me acomodar do que eu enfrentar o que o Dr. Márcio estava dizendo assim, que muitas vezes a pessoa tem um problema, ela não resolve, ela deixa. Mas quando estoura o problema, daí ela fica desesperada, né? Então, nós não podemos mais, infelizmente, viver dessa forma, sem enfrentar os problemas, sem ir atrás. Porque naquela época, eu não sei se com vocês, mas a minha mãe me olhava, eu já sabia o que eu tinha que fazer, né? A gente já sabia que tinha que ir lá buscar a lenha, que tinha que tratar os porcos, que tinha que ver os ovos no galinheiro, que tinha que fazer todas as lidas, né? Fazer o fogo no fogão a lenha. A gente já sabia tudo, não precisava chamar de manhã para ir na escola, porque às 4 da manhã eu levantava, sentava na caixa de lenha lá já para estudar, porque depois começava, né? Tudo isso. Esse grau de fragilidade é tamanho que a gente sabe, conhece, que vocês conhecem, pessoas, inclusive, que hoje, pais e mães, que muitas vezes se dirigem à academia para falar com os professores que o filho está sendo perseguido, traumatizado, né? Está sendo cobrado em excesso. Olha o grau que nós chegamos de uma superproteção que leva à nulidade do indivíduo que o Rodrigo está falando. O indivíduo é a menor minoria do planeta, segundo Ayn Rand. E se você não protege o indivíduo, você não protege minoria nenhuma. E é esse indivíduo dotado de vida por Deus que é responsável por gerar riqueza. A gente fala muito nisso. E riqueza sob toda a ordem, não é apenas riqueza material. Uma coisa que o Rodrigo falou, quero contribuir com ele, é pegar um gancho que ele falou na seguinte questão: o mundo lá fora é bem diferente. Às vezes quer se criar os filhos numa redoma de vidro, onde ele é super protegido, mas quando ele for caminhar com as próprias pernas,
se ele não souber caminhar, ele não vai conseguir enfrentar a vida que está aí fora. Então, a importância, né, também da gente orientar os filhos para que eles aprendam a caminhar sozinhos. Que tenham as suas decepções, é normal, tu não pode criar, porque homem não chora, porque o fulano não pode fazer determinada coisa. Enfim, eu acho que a gente tem que deixar que os filhos tenham autonomia dentro do que, claro, da idade de cada um, para fazer as suas coisas e cada vez mais incentivar que eles busquem o seu espaço, porque não se concebe mais que tem gente de 40 anos que ficam em casa, né? Incrível. E o grande problema disso é que quando você vê grandes intelectuais, talvez o intelectual internacional mais importante no debate público, que é um psicólogo canadense chamado Jordan Peterson, que ele é um sujeito que se colocou contra essa ideia, essa ideologia, que isso tudo se resume no politicamente correto. Né? E aí quando ele se coloca como avesso a essa hegemonia, dessa coisa que eu chamo do coitadismo, né? Ele é discriminado. Agora surgiu uma notícia de que vão caçar o diploma de psicólogo. Um professor renomadíssimo, escritor de vários artigos científicos, um best-seller, é uma das pessoas que mais vende livros no mundo inteiro sobre esse tema. Teve agora um problema familiar, né? Que a esposa faleceu, se não me engano, ou estava muito mal com câncer, ele teve um problema pessoal e essas pessoas que denunciam essa incapacidade da sociedade hoje, das pessoas que vivem e que são incapazes de lidar com as adversidades, são altamente censuradas, não é? Ou seja, são os inimigos, não é, dessa sociedade doente, né? Porque a sociedade ela está doente à medida em que ela própria não encontra saída para os seus problemas, não é? E muito está nessa ideia que é costumeira hoje, não é? De que você pode tudo a hora que bem entender, não há nenhuma relação com o outro fidedigna a ponto de você estabelecer hierarquias, funções. Quer dizer, no mundo do trabalho é muito complicado isso, muito. As pessoas não conseguem às vezes lidar com a crítica, com a postura de um chefe, ou tudo é assédio, tudo é em demasia. O mundo todo tem que girar em torno desse indivíduo, e é um indivíduo muito frágil. Outro profissional que caminha por esse movimento de denúncia mesmo, dessa posição de se inserir na sociedade como um coitado, que o mundo conspira contra esse sujeito, é o próprio psiquiatra em inglês, não é? Que é o Theodore Dalrymple, né? Que é um psicólogo do serviço público inglês, não é? Que ele também faz essa denúncia, não é? E mostra que essa condição que o indivíduo se coloca sempre como vítima de uma sociedade perversa que ele ajuda a criar, né? Porque à medida em que ele não assume o seu protagonismo frente aos problemas, né? Eu fico pensando assim num sujeito que nasce no início do século XX, que enfrenta 2 guerras e nasce na Europa, não é? Como é que é a capacidade de resiliência e de enfrentamento dos problemas, onde o sujeito enfrenta 2 guerras mundiais, né? Às vezes famílias dizimadas, né? E enfrenta toda sorte de condições subhumanas, às vezes, né? E continua resistindo, trabalhando, produzindo, criando a sua família, né? Enquanto você faz um recorte para 2023, 2022, as pessoas toda hora se sentem ofendidas. Nossa, é incrível. Entende? Então, assim, nós temos a obrigação de entender esse processo e ver aonde que vai dar isso. Não é? Porque nós temos milhões de pessoas,
no mundo e também no Brasil, milhares de pessoas que não estão preparadas definitivamente para o mercado de trabalho. Elas não estão preparadas para enfrentar problemas muito graves que podem vir a acontecer no futuro próximo. Não tem maturidade psicológica. Não Exatamente. tem maturidade psicológica. Então, assim, ó, Intelectual também, né? intelectual também. Então, as pessoas, quando você começa a conversar e começa a citar autores, ela ri de você. Você mas que... Tá, mas você sabe do assunto? Não sei, não ouvi. Você leu sobre algo? Não li, ri de você, assim como se você fosse um babaca, entendeu? Agora, então, isso assim, é uma coisa... isso é uma situação que você tem que denunciar e tem que buscar saídas. E o grande problema disso tudo advém a questão do cancelamento. Dessas pessoas que... A cultura do cancelamento. Então, assim, ó, você pegar um psicólogo renomado, mas que toca na ferida, nessa chaga, Exato. e aí o Estado, aí o que é o grande problema do Estado, e os governos que têm uma visão de que quanto mais fabricar imbecis dentro de uma sociedade que se vitimiza a cada 2, 3 segundos por tudo que acontece, é mais fácil de você dominar. Agora, se você fomentar nesse indivíduo a capacidade que ele possui dentro de si para enfrentar e para fazer esse diagnóstico, ele é automaticamente ameaçado, cancelado, né? Sofre vários processos judiciais. Né? Então, assim, ó, hoje nós temos que tocar exatamente nesse processo, porque senão nós não vamos ter uma sociedade minimamente possível, né? Porque nós precisamos produzir, nós precisamos nos relacionar, nós precisamos assumir responsabilidades, nós precisamos avançar, e assim não se avança. Crescer dói, amadurecer dói. Exatamente. E como, né? O Rodrigo foi brilhante agora na exposição, porque é justamente isso. E ele me fez lembrar também de autores brasileiros, um deles agora é o Fábio Blanco, que ele tem... É muito interessante ver as suas análises a respeito de temas diversos, né? Ele é advogado e também é teólogo, e ele tem muito interessante um artigo chamado Cultura do Coitadismo. Está dentro dessa área. Né? Eu não sabia, não conheço o autor, mas eu peguei um termo assim, porque a gente mas é cultura do coitadismo. E até eu já utilizei isso, fiz um trabalho no meu centro espírita, que eu faço parte, eu li esse texto e trabalhei com eles. E tu lembrou muito bem também de autores, como no caso o Theodor Dalrymple, que agora estou com a segunda obra dele para abrir e ler, né? São tantas obras, que chama-se Em Defesa do Preconceito. Ele trabalhou na África, como disse o Rodrigo, ele viu... Trabalhou no sistema público inglês também, né? Ele encontrou muito mais fragilidade, Rodrigo, tu sabe, né? Dentro dos programas sociais instituídos pelo governo, aquilo que tu falaste, Lisete. Pior, os programas, ele fala na subclasse. O underclass. O underclass, exato. Né? Porque ele chegou a verificar que, porque ele atendia tanto nessa unidade de saúde, na mesma região, onde fica um presídio que ele também trabalhava. E ele viu que o programa social instituído fragilizou tanto aquelas famílias que elas estavam numa condição depauperada pior do que os presidiários que estão cerceados de liberdade. Então, o próprio indivíduo virou carcereiro de si mesmo. Porque ele não quer crescer, ele não quer trabalhar, as pessoas hoje não querem se frustrar, Rodrigo. Jovens hoje, se eles têm uma namorada, por que os japoneses, os coreanos, os asiáticos não querem se relacionar? Porque eles temem a frustração, eles não sabem como lidar. E isso acontece conosco. Quantos jovens, eu vou ter que falar uma expressão aqui, né? Quantos jovens nós conhecemos que, à medida que há uma ruptura nas relações, porque até então ele não foi sendo preparado para isso, ele quer tirar a sua vida no primeiro momento. Exatamente. Um exemplo interessante que no Japão mostraram o cotidiano dos japoneses que viviam em Tóquio, jovens. E o cotidiano desse rapaz, ele morava num apartamento micro, assim. A vida dele era trabalhar num shopping center. Depois ele saiu com alguns amigos, a maioria homens, iam em boates, assim, ver as moças dançar, tudo.
E aí depois ele retornava para casa e ficava jogando até altas horas, dormia e depois ia de novo para o trabalho no shopping center. E num determinado momento a repórter perguntou para ele exatamente isso: por que essa vida assim tão solitária, né? Ele disse: não, eu não me relaciono com as meninas porque eu tenho muita... eu não tenho capacidade de aguentar a frustração, né, o rompimento de um relacionamento. Então ele dizia que preferia ter essa vida baseada no trabalho e nos jogos e na saída com os amigos e viver dessa forma do que por dizer claramente que existia dentro dele uma incapacidade de tolerar uma frustração de um término de um relacionamento. Agora é incrível, né? Nós estamos passando de adorar do intervalo, mas antes de ir para o intervalo, só fazer uma colocação aí, começa também já pela nossa leitura, né? Eu acho que uma coisa que veio prejudicar muito é a internet, porque na verdade, é claro que tem leituras fabulosas, tem vídeos fabulosos, tem muita coisa boa, mas normalmente a pessoa entra para ir lá em rede social, em joguinho, em coisas que não contribuem para o crescimento. Eu ainda tenho na minha casa, eu não sei se algum de vocês tem, mas eu tenho na minha casa e até hoje a minha neta, meus filhos vão lá em casa e puxam lá para olhar a Barça. Eu tenho eu tenho uma biblioteca grande com muita coisa na minha casa, mas eu nunca tive coragem de me desfazer da Barça, porque tem tanta coisa lá de anos e coisas que aconteceram, né? Aí tu começa a ver assim, quais são os jovens que leem, quantos livros eles leem por ano. Agora, se tu perguntar quantas horas eles ficam jogando videogame, quantas horas eles ficam jogando um jogo lá na internet, sabe? E não ficam procurando o que realmente eu posso fazer para evoluir, para crescer, estudar, buscar, né? Eu lembro de mim, porque eu sempre dizia, eu não quero vender mumu e ovos na roça, na estrada. Eu trabalhei né, na roça. E meus pais, eles eram pessoas que não tinham o ensino nem primário, né? E eu me virei sozinha e fui atrás. Então, hoje as pessoas se acomodam, parece que elas não querem ir evoluir, buscar, tem que esperar pelos outros, as coisas têm que ser dadas, como tu já falou, Carlos Flávio, na mão, a comida na mão, a roupa lavada, a janta na mesa. Nossa, eu acho que isso aí traz assim E fica emburradinho se não tem, né? Exatamente. Uma coisa que tu falaste, eu sei que agora vem a questão do intervalo, mas é uma coisa assim, ó, eu vejo claramente, alguém maduro não se ofende, não se magoa. Porque a ofensa e a mágoa é você que se magoa, é você que se ofende. O outro não tem esse poder sobre você, indivíduo. Isso mostra uma imaturidade psicológica enorme. Uma pessoa madura, vibrante, forte, decidida, determinada, ela trata isso com grande naturalidade. Ele não é aquela figura frágil e segura que vai dormir na pia, choroso, né? Mimadinho, porque hoje é muito chororô, é muito mimimi. O Rodrigo falou isso, tudo é assédio, né? Tudo é microagressão, tudo é dolorido. Depois a gente vai falar, acho que um pouco dos ambientes de trabalho e das relações humanas também de outro lado. Perfeito, vamos ao intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. 13 de fevereiro, Imebuí, 81 anos. Uma história que se revela a cada dia, a cada ano, de ser a rádio da gente daqui. Nosso sentimento de gratidão por cada desafio superado e cada conquista que tivemos juntos. Somos Imebuí, a pioneira. Há 81 anos, a rádio que vive a cidade. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha, brita, pinhal? Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br.
estamos muito aqui, né? Vai aumentando as pessoas, né? Vampiro Eclose 62223, mais que um SUV. SUV de 114.850, entrada de 40%, mais 35 parcelas de 1.147, mais parcela residual